Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Flávio. Vamos para mais uma aula de matemática. E eu vou pedir que antes da aula vocês peguem um material básico, que é caderno, lápis, borracha e canetas, que a gente vai trabalhar na prática, beleza? Então, vamos lá. Beleza, galera? Todo mundo pronto? E a nossa aula de hoje vai ser sobre racionalização. Aula curtinha, rapidinha, para a gente entender como é que faz. E o nosso ritual padrão aqui para as aulas, a gente vai trabalhar com propriedades, exemplos e uma atividadezinha no final, beleza? Vamos lá, para dar início à nossa aula, a gente vai entender a propriedade da racionalização. Racionalizar é basicamente tornar o denominador de forma simples, de forma fácil de calcular. Como a gente faz isso? A gente tem que conjugar o denominador em uma nova fração para a gente multiplicar. Então, por exemplo, o nosso denominador, se ele é uma raiz de qualquer número, qualquer tipo de raiz, ele não pode existir, ele tem que ser conjugado em uma nova fração com valor, com a fim de que essa operação seja válida, porque não pode existir denominador com raiz, seja ela qual for. Então a gente conjuga essa raiz a partir do denominador conjugado, tá? E a gente vai ter uma multiplicação com o numerador e o denominador conjugado. A gente tem aqui um exemplo dessa conjugação. A gente vê que 2 menos a raiz de 3, isso é sendo um denominador, tá? Deixa eu colocar aqui o numerador aqui, numerador qualquer, beleza? Vou chamar esse numerador de 2. Só um exemplo, tá? Pode ser qualquer numerador. Se tiver uma fração, uma divisão, que é a mesma coisa, 2 sobre 2 menos raiz de 3, isso não pode existir, porque não podemos ter um denominador com raiz. Então, a gente conjuga o denominador. E esse denominador conjugado vai ser o valor oposto. Por exemplo, se o valor está negativo, aqui ele vira positivo. Então, a conjugação vai ser 2 mais raiz de 3. Se aqui é 2 menos raiz de 3, aqui vai ser 2 mais raiz de 3. E como toda conjugação tem que ser uma fração, o numerador também vai ser 2 mais raiz de 3 nessa primeira parte aqui. E assim a gente vai ter uma multiplicação de fração. Como multiplicação de fração, a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Outro exemplo de conjugação que a gente tem no denominador, sempre conjuga o denominador para fração, tá? A gente tem um denominador chamado raiz de 7 mais raiz de 5. Ele é conjugado como sendo raiz de 7 menos raiz de 5, tá? Lembrando que a conjugação, ela é tanto o denominador quanto o numerador. Então, beleza, pessoal? Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. A gente tem aqui uma fração 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 2. Como a gente já viu na nossa propriedade, não pode existir denominador com raiz. Então, a gente racionaliza essa fração para poder ter um resultado válido, beleza? Para a gente racionalizar, a gente utiliza a nossa propriedade, que a gente chama de conjugar os denominador. Então, para a gente conjugar esse denominador aqui, quando a gente tem um sinal negativo, a gente conjuga pelo sinal oposto. Então, vamos ter raiz de 7 mais raiz de 2. Como a gente conjugou e uma fração tem que ter dois itens, o numerador também vai ser a mesma coisa. E só para a gente lembrar, temos aqui um produto da soma pela diferença, ou seja, são sinais diferentes e um produto que a gente vai fazer na nossa matemática. Para a gente lembrar como que isso funciona, é o seguinte: você tem um produto da soma multiplicado pela diferença, ou seja, A mais B vezes A menos B.
Isso aqui, de forma muito simples, vai sempre resultar no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe como que vai ser o restante dessa operação. A gente vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo nos dois. Beleza? Show de bola. Vamos aqui, aumentar o brilho. Aí, ficou show. Vamos agora para o nosso numerador. A gente tem aqui parêntese porque esse item está multiplicando todo esse item aqui, o numerador e o numerador. Então, a gente tem 2 vezes 7, 2 vezes a raiz de 7 vai dar 2 raiz de 7. O mais não se altera, que são sinais positivos, eles mantêm. E 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 2. Vamos continuar aqui. Tem como finalizar essa conta. A gente já viu nas nossas propriedades anteriores, quando a gente tem um expoente externo aqui a nossa raiz quadrada, ou raiz que seja, o expoente sempre vai multiplicar o expoente, tanto aqui quanto aqui. E lembrando que ele vai trabalhar só com o expoente do radicando e não do índice do radical, tá? Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 1, a gente vai ver aqui que vai dar 7 ao quadrado. Vamos reescrever aqui. Vamos lá. Vamos ter aqui raiz quadrada de 7 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, por causa da nossa propriedade das aulas anteriores. E a gente percebe que número ao quadrado com raiz quadrada, eles se anulam, beleza? Vamos reescrever o nosso numerador. Então, a gente tem aqui 7 menos 2. E o numerador, 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 2. Eu pergunto para vocês, tem como continuar essa conta para ficar mais simples? Então, nesse caso aqui, a gente só vai fazer a subtração do denominador. Vamos repetir o item do numerador aqui. 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 2. E fazendo a subtração, 7 menos 2, 5. Finalizamos aqui esse exemplo, tá, pessoal? Vamos agora para a nossa atividadezinha. Eu vou pedir para todo mundo, fique preparado. Peguem o caderno de vocês, lápis, borracha, caneta. E dê um pause no vídeo para fazer essa conta. Assim que vocês terminarem a letra A, B, C e D, dê play no vídeo que a gente vai conferir os resultados para ver se está tudo certo, beleza? Então vamos lá. Para quem já terminou as atividades e deu play, né, dando continuidade, vamos então fazer a racionalização dessas quatro letrinhas aqui. A nossa letra A, a gente tem 2 sobre 3 vezes raiz de 5. A gente sabe que não pode existir denominador com raiz, então a gente racionaliza. Essa é a intenção da atividade. Então, a gente vai racionalizar. Dá um zoom maior aqui, só um momento. Aí, olha que beleza. Então, a gente reescreve o denominador por inteiro. Esse aqui não precisa conjugar, trocando o sinal, porque não tem sinal aqui para ser trocado, tá? Não tem necessidade, é só multiplicação. E a gente repete aqui no numerador também. Fazendo o nosso famoso chuveirinho, a gente vai finalmente racionalizar os itens aqui. Então, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, a gente vai ter no numerador 2 vezes 3 raiz de 5.
3 vezes 2 é igual a 6. Raiz de 5, não podemos multiplicar ela porque ainda está dentro da raiz. E o denominador, 3 vezes 3, 9. Raiz de 5 por raiz de 5 vai dar raiz de 5 ao quadrado. A gente sabe que quando tem um expoente ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele não precisa mais existir. Então, nesse caso, vamos ter 6 raiz de 5 sobre 9 vezes 5. 9 vezes 5 vai dar? Muito bem, 45. Então, 6 raiz de 5. E finalizamos aqui a conta assim, tá? A letra B agora. A letra B mais facinha. Raiz de 2 sobre raiz de 8. Nesse caso, vamos racionalizar sempre o denominador, tá? Não precisamos racionalizar o numerador, porque pode existir numerador com raiz, só não o denominador. Então, com a propriedade de racionalização, a gente sabe que vai ser 8 ao quadrado sai da raiz, e o resultado vai ser só 8. Eu vou escrever aqui 8 ao quadrado, que é para vocês se habituarem com a nossa operação. E o nosso numerador, a gente já sabe qual que é essa propriedade. Quando a gente tem duas raízes de mesmo índice, os seus radicandos, né, os números aqui dentro, vão se multiplicar. Então, a gente faz uma raizona grande ao quadrado e os itens dentro dela vão ser multiplicados. Se multiplica aqui fora, também vão multiplicar aqui dentro. A mesma raiz quadrada, então não tem nada errado, não vai alterar o nosso resultado, tá? E a gente continua. 2 vezes 8 vai dar, beleza, 16. E o 8 saiu porque número ao quadrado com raiz quadrada. Existe raiz quadrada de 16? Sim, existe. É 4. 4 vezes 4 vai dar 16, então a raiz quadrada de 16, vou colocar aqui, vai ser 4 sobre 8. Tem como simplificar esse valor? Vamos simplificar, vou passar ele para cá, não dá para... Não vou deixar um número tão bonito assim, sem precisar ele ficar simples. A gente vê que 4 sobre 8, ele pode ser simplificado pelo número 4, beleza? Deixa eu colocar aqui em laranja. Então, a gente vai simplificar dividindo os dois por... Simplificou por 4, então a gente vai ter o seguinte resultado. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E assim a gente acaba a letra B, tá? Vamos aqui para a nossa letra C, tá? Letra C a gente tem 2 sobre raiz quarta de 10. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos racionalizar pela raiz quarta de 10. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando a gente racionaliza esses números, a gente tem que fazer o possível para essa raiz aqui ser excluída. Se a gente fizer só dessa maneira, a gente vai ter 10 ao quadrado e não vai ter como a gente cortar. Então, desse modo, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente tem que usar um número aqui nessa racionalização que faça anular essa raiz quarta aqui, tá? Então, a gente vai pensar em um número que vai anular a raiz quarta, que eu multiplicar ele vezes 1, ele vai anular a raiz quarta, tá? E que número que a gente pode usar? Lembrando que na multiplicação a gente conserva a base e soma os expoentes. Se a gente vai somar os expoentes e ele precisa ser 4,
a gente sabe que aqui já tem 1 e aqui também já tem 1. Se eu somar, vai dar 2. Então, para ele chegar a 4, a gente tem que ter o número 3 aqui. Porque 1 mais 3 vai dar 4. E se a gente adiciona essa nossa manha aqui, a gente vai adicionar aqui também. Por quê? Na nossa racionalização, precisamos fazer tanto no numerador quanto no denominador, beleza? Continuando aqui a nossa conta. A gente vai começar pelo denominador aqui para a gente entender como é que funciona a nossa brincadeirinha. A gente mantém a base e soma os expoentes. Então vai ser 4. Olha que beleza. Você reparar em todas as operações que a gente fez anteriores a essa, usamos esse princípio de conservar a base e somar os expoentes, porque é uma multiplicação. E é assim que a gente faz quando tem bases iguais. Agora no numerador, a gente tem o número 2 multiplicando tudo isso aqui. Então vai ser 2 quarta. E a gente já pode fazer esse 10 ao cubo virar um número sozinho, tá? Virar um número inteiro. Beleza? Vamos continuar a nossa conta. A gente tira esse e tira esse daqui para a gente racionalizar, porque não vai ter mais o denominador. Voltando para cá, a gente reescreve. 2 raiz quarta de 1000. Por que 1000? 1000 foi porque a gente transformou esse 10 ao cubo em um número inteiro. E embaixo só ficou o 10, porque a gente racionalizou. Vamos simplificar aqui. Vou simplificar esse número aqui por 2. Esse também dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. Não é necessário escrever, tá? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E 10 dividido por 2, 5. E finalizamos a letra C. Vamos para a letra D, onde a gente tem 1 sobre 2 raiz oitava de 5. Então, a gente vai racionalizar pelo denominador. Só repete o item. 2 raiz de 5, 8, raiz oitava de 5. Então, você vai ter o seguinte, igual a gente viu na questão anterior, a gente tem que fazer esse 5 aqui, multiplicando ele para ter o expoente 8. A gente sabe que tem que abater esse 8 aqui da raiz oitava. Então, como a gente tem 1 aqui, falta 7. Muito fácil. Então, a gente só acrescenta na nossa racionalização o expoente 7 para essas raízes. Racionaliza 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, a gente só repete raiz oitava de 5 elevado a 7. E aqui a gente racionaliza. Lembrando que é um item multiplicando por 8. 2 vezes 2, 4. Raiz oitava de 5 vezes raiz oitava de 5 a sétima vai ser raiz oitava de 5 a oitava. Olha que beleza. A gente faz isso para anular a nossa raiz, tá? Feito isso, vamos aqui dar continuidade. A gente tem aqui 2 raiz oitava. 2 raiz oitava de 5 a sétima sobre 4 vezes 5, porque a gente tirou da raiz. Então, a gente continua a nossa conta. 2 raiz oitava de 5 a sétima. Galera, eu prefiro não transformar esse 5 a sétima em um número inteiro, porque vai ser um número muito grande. 78.125. Então, é melhor manter o 5 aqui, tá? Elevado à sétima potência.
E 4 vezes 5, 20. A gente vai simplificar esse número para ter uma resposta um pouquinho menor. E a gente vai simplificar por 2, porque é o único que tem disponível para a gente. Então, ele vai finalizar raiz oitava de 5 à sétima sobre 10. Beleza? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum recadinho, uma cartinha ou um vídeo que vocês mandar para a escola, podem enviar. Muito obrigado a todos.